E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje é dia 19, uma segunda-feira, foi o primeiro dia de aula. Foi um dia bem, né? Basicamente eles só repetiram tudo que eles já tinham mandado por e-mail, por vídeo, etc. E aí, acaba sendo meio chato, né? Ficar ouvindo de novo as mesmas coisas. Mas acho que é muito pra firmar assim, a ideia do que eles esperam da gente como aluno e tal. E explicar um pouquinho sobre como funciona a escola, o suporte, etc. Aí depois eles fizeram um tour pelo bairro ali da escola, o que é da hora, tipo, pra conhecer e tal. E aí no finalzinho eles ainda pagaram um cafezinho pra gente. E é da hora porque como tem bastante gente, tipo, de vários lugares, você acaba conhecendo, se você quiser, né, um pouco da galera, você vai trocando ideia, etc. Então, é bem da hora. Tipo, se você ficar com vergonha, ficar lá só no seu canto, no fim você não vai falar nada com ninguém. Mas como, tipo, muita gente que escolhe os cursos daqui vem pra, tipo, treinar inglês, as pessoas são bem receptivas, assim. Eu acho que a única dica é evite talvez ficar perto de brasileiros, porque você vai querer falar português e não vai treinar muito o idioma em si. Mas se você, tipo, chegar em alguém, conversar, a pessoa ela vai, sei lá, acho que ficar feliz da mesma forma que se alguém vier falar com você, você ficaria. Então aproveite pra conversar. Eu fiquei meio caminho calado. Depois eu fui conversar com duas mulheres, elas falaram que era da Alemanha. Então, tipo, foi bem legal a troca, assim, a gente conversou um pouco sobre a cultura, sobre o que era comum, se elas estavam gostando de Dublin e tal. Desculpa se o vento estiver muito ruim, eu vou ter que ver só depois. Mas é isso. Aí agora eu tô num parque, nesse lugar aqui, mó da hora. Eu peguei um ônibus que me deixou aqui perto. É um parque pra baixo da casa onde eu tô. E então é perto até, só que tá dando tipo uns 21 minutos de caminhada. Mano, aqui é um lugar que você anda demais. Tipo, pode parecer perto as coisas, mas algumas vezes o ônibus ele tem um horário específico. E aí ele vai te jogar pelo caminho mais rápido, tipo, pra você não ficar esperando, sei lá, 40 minutos no ponto. Ele vai te mandar pra um caminho alternativo. E sei lá, pode ser que seja igual hoje, que ele me jogou pra bem longe, mas é mais rápido eu vir caminhando 20 minutos do que se eu ficasse esperando os 40 lá. Eu vou continuar seguindo. Tem um caminho longo. É a primeira vez que eu venho aqui. Eu não sei nem o nome do parque em si. Eu tô pensando em como que eu vou fazer pra gravar, porque tem muito parque aqui perto. E aí se eu gravar tudo num dia só, talvez falte conteúdo mais pra frente. Então eu vou fazendo assim aos poucos, senão vai ficar só parque. Acompanha aí e bora que bora. Primeiro dia concluído, voltar pra casa, ficar mais tranquilo. Ontem andei pra caramba, gravei bastante coisa também. Mas é isso. O que for legal eu vou mostrar. E se eu tiver pique também, porque algumas vezes é foda ser criativo quando você tá cansado. Tamo junto, falou!
Fala pessoal, bom, eu tô aqui no, não sei se vai dar pra ver, mas chama Phoenix Park. Mano, é um parque gigantesco. Eu já vim aqui 2 vezes, as 2 vezes eu só fiquei numa pontinha que tinha sol. Eu vou gravar mais pra frente um vídeo sobre isso, e aí vai dar pra ter mais clareza do que tem aqui. Mas é um parque gigantesco no meio da cidade, bem perto do centro. E tem bastante coisa aqui. Aí depois eu mostro pra vocês. O que eu vim fazer aqui hoje foi só ver um apartamento aqui perto. Por coincidência era de uns brasileiros, bem gente boa. E aí vamos ver o que vai ser. Mesmo se der certo, vai ser uma coisa temporária, coisa de 4 ou 5 meses. Por mim acho que tá bom, porque muita coisa acontece aqui muito rápido nessa cidade. E eu só tava precisando porque, não sei se é por conta do calor, mas tem muita gente procurando casa. E aí os preços ou ficam muito caros, ou tem que ser tipo num lugar mais isolado. Então eu tô preferindo garantir já, procurar, porque por mais que eu pague um tempo que eu não vou usar 100%, mas pelo menos eu tenho, né? E aí eu garanto. Porque hoje aqui também tudo você precisa ter uma recomendação, uma casa, uma carta de alguém, do fulano, ciclano. Então é bom garantir pra não precisar ficar passando sufoco mais pra frente. Pessoal, consegui uma bicicleta aqui. Aí eu já pendurei a GoPro e vou dar um rolê. Hoje o dia não tá muito dos bonitos, mas vamos ver o que tem por aqui. E aí pessoal, chegou o momento que eu fico falando até dar os 14 minutos. Brincadeiras à parte. Esse aí é o comecinho da minha jornada de bike. Um ponto super relevante é falar o quanto que a GoPro consegue se manter estável. Então eu tava usando a lente macro deles com a opção de travar o horizonte. E as imagens elas ficaram muito boas, quase nem dá pra ver que tá tremendo. E falando um pouquinho sobre a aventura, a primeira parte, ela foi ali no primeiro parque que eu mostrei no começo do vídeo. E a ideia era conhecer um pouco melhor sobre a região e ver se tinha mais coisas. Mas não deu muito certo. Ao virar pra direita, descobri que tava tendo um evento de corrida. E aí eu até pergunto pra pessoa se eu podia seguir naquele sentido. Can I go? Can I go? Ok, thank you. E aí, com as devidas autorizações, eu fui andando. Só que tava tão cheio que eu precisei ficar desviando de um monte de pessoas. É legal ver que na cidade eles incentivam essa prática. Um salve pra Bia, corredora master, que tá lá no Brasil. E eu fui seguindo. Eu não sabia muito bem o caminho, mas a ideia era tentar chegar num outro parque que a dona aqui da casa, ela me recomendou que se eu seguisse, teoricamente, as margens do rio, eu chegaria num outro parque que tem algumas cachoeiras e coisas do tipo. Então eu fui seguindo pelo caminho, mas nesse ponto a única coisa que eu queria era sair logo dessa muvuca, para que eu pudesse andar mais rápido, para já poder ir na direção do outro parque.
Aí o único ponto era que tava ventando bastante, então o vento tava contra a minha direção, o que dificulta um pouco andar de bike. E o vento é bastante frio. Por isso que aqui em Dublin a galera recomenda você sempre andar de mochila e carregar o seu kit contra o frio e contra a chuva. Então é importante ter uma blusa, de preferência à prova d'água, uma calça, um tênis, um cachecol. Agora que tá verão, tá um pouco mais tranquilo, mas o tempo muda muito rápido. E é bom você estar preparado para não ficar doente e não se ferrar durante a sua rotina. Bom, agora para a parte final do vídeo. Eu tava indo pra direção pensando que era saída. Aí ao final da prova, eu acho. Aí eu descobri que eu tava no caminho errado de novo. Eu ia encontrar toda a galera. Dei meia volta e saí do parque. Fui em sentido ao outro parque, que eu também não sei o nome. Mas eu precisava pegar tipo uma estradinha. Nesse momento eu falei, pô, eu acho que eu tô certo. Eu fui andando. Não chegava em nenhum lugar. Aí toda hora eu tinha que ficar parando pra ver se no Google Maps eu tava certo. Teoricamente eu tava certo. Mas chegando no próximo parque, que é essa parte, ele era um parque muito mais aberto do que os outros. Não tinha nada de rio, então possivelmente não ia encontrar cachoeira. E eu já tava triste pensando que eu ia ter que dar toda uma volta pra conseguir chegar em casa de novo. Mas foi uma boa aventura. O dia não tava dos melhores. O vento na cara realmente atrapalhou. Mas no fim, eu consegui voltar pra casa, então tá tudo certo. Obrigado quem tá acompanhando aí os meus vídeos. Se puder deixar o like, é um bom indicativo de que vocês estão gostando. E me sugiram temas do que vocês querem ver. Tamo junto, galera. Até mais.